Obrigado, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanham aqui no plenário, em casa, pela rádio, pela TV, pela internet. Um projeto que cria no calendário municipal o Dia de Brincar, na primeira segunda-feira de outubro. E por que eu me dirijo a essa tribuna para falar a respeito desse projeto? Porque é algo fundamental no desenvolvimento da primeira infância. Nós poderíamos dizer, na idade da razão, até os 7 anos de idade, praticamente nós temos todo o desenvolvimento do intelecto da criança. E para que esse desenvolvimento seja pleno, uma forma eficaz de se trabalhar esse desenvolvimento é por meio da ludicidade, por meio da brincadeira e as atividades sociais. É muito importante. Então, eu demonstro aqui o meu apoio a esse projeto e dizer que a preocupação de nós promovermos atividades lúdicas com as crianças não deve se resumir apenas a um dia que a criança vai ter de brincadeira e que esse dia, enquanto ela estiver nesse ambiente público de brincadeira, ela estará feliz. Mas a preocupação nossa se amplia para a realidade da criança como um todo. E aqui nós estamos falando da parentalidade. Porque embora a preocupação de nós termos um dia de ludicidade, um dia que a criança vai se desenvolver, uma oportunidade de interação, de convívio social, de crescimento, essa criança depois ela vai para casa, vereador Val. E nós temos que nos preocupar com realidades diversas no nosso município, assim bem como os dados que são alarmantes no Brasil, de alguns pontos, ou de negligência sobre a educação dos filhos, muitas vezes de omissão sobre a educação dos filhos, ou até mesmo de comportamentos autoritários. Isso não promove o desenvolvimento da criança. Então, eu penso que é uma oportunidade para nós também discutirmos, e até irei propor, estou em diálogo com o Dr. Marcelo Dias Couto, que é o maior especialista de parentalidade, educação parental, para que nos auxilie nesse relacionamento entre a família e a criança e os filhos. Porque ou o pai é negligente, ele não está nem aí, dá licença, não vê que o pai está conversando, toma aqui o celular, fica ali no canto. Ou simplesmente de omissão, não está nem vendo o que está acontecendo, para onde o filho foi, para onde que ele vai, entra e sai. Então nós não estamos conseguindo colocar limites nas nossas crianças, porque nós não estabelecemos claramente as regras do jogo. Então não existe educação quando não existe limites. Quando não existe uma entrega de doação, não simplesmente para impor algo para o bem da criança, que o pai precisa ter a autoridade para fazê-lo, quando a criança não tem autonomia para decidir por ela. E esse projeto aqui fala da escuta das crianças. Por que é isso importante? Para nós olharmos pelo prisma do ponto de vista daquele que tem a idade, sim. Essa conexão de escuta é válida, mas analisarmos pelo ponto de vista que as decisões precisam tomadas pelo prisma do adulto e não pela criança. Não é a criança que manda em Jundiaí. Não é, porque isso seria irresponsabilidade. O que nós estamos falando é que nós precisamos nos colocar no lugar da criança, e nos colocando no lugar da criança, nós vamos pensar a idade Urban 95, nós vamos pensar os equipamentos públicos, a participação da criança, tudo isso. Se nós formos olhar do ponto de vista da criança, o que a criança quer? A criança quer ser amada,
A criança quer a atenção dos pais. A criança quer uma educação de qualidade. A criança precisa se desenvolver em todas as suas potencialidades. E aqui eu digo e repito, o melhor ambiente para que ela se desenvolva é dentro da família. Com a clara referência do pai e da mãe numa comunhão harmônica que possibilite assim o seu desenvolvimento pleno. Portanto, é importante essas reflexões para que a gente possa definir esses pontos importantes, porque as pessoas vêm perguntar para mim: poxa, Douglas, tem o comitê das crianças, quem manda em Jundiaí são as crianças? Não, pera lá. É importante que nós tenhamos essa escuta, é importante que nós realizemos esse diálogo para entender o ponto de vista da criança, mas levando em consideração tudo aquilo que vai realizar essa criança plenamente. E um ambiente favorável para a educação nesta idade é justamente esses momentos de brincadeira. E aqui eu me lembro até mesmo de um método desenvolvido por Dom Bosco, que foi um grande educador, que ele utilizava o método preventivo, onde ele estabelecia regras claras para os seus alunos, porque muitas vezes a gente quer impor como se a criança já soubesse o limite que ela pode ir, sem mesmo você ter comunicado para ela o que pode e o que não pode. E a escolha é sua, as decisões que você tomar na sua vida, que vão refletir posteriormente. Até políticas públicas para as crianças não podem ser desenvolvidas sem nós pensarmos na educação parental, sem nós pensarmos na educação para o desenvolvimento pleno dessa criança. A mesma coisa quando nós falamos de política pública para a juventude. O que é política pública para a juventude boa? É aquela política pública que vai pensar a juventude como ela será um bom adulto, como que ela vai ter um plano de vida, como que ela vai se desenvolver com responsabilidade para decidir o rumo da sua vida, qual a sua vocação, qual a sua profissão, para que ela adquira essa responsabilidade, e não uma política pública que vai permanecer impondo aquele indivíduo, porque a relação muitas vezes do Estado com o cidadão é como indivíduo, não como pessoa humana, é reduzi-lo ao aspecto de permanência em uma condição de irresponsabilidade. Política pública para a juventude é aquela que vai refletir o desenvolvimento dela. Quais as decisões, qual o seu plano de vida, para onde você vai nortear uma bússola de direcionamento para que ela se desenvolva. Então nós estamos falando de um projeto, é claro, simples, que institui numa segunda-feira o dia de brincar, mas que nos traz reflexões muito profundas a respeito daquilo que nós queremos desenvolver de fato. Então, através de um dia, refletir pontos fundamentais no desenvolvimento integral dessas crianças. E nós aqui temos essa responsabilidade como legisladores de refletir com profundidade tudo isso. Então, eu aqui parabenizo o prefeito pela iniciativa e trago também essas reflexões para que a gente amplie a visão acerca do tema.